A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes de hoje. Nós estamos aqui mais uma vez contando com a presença do pastor Jonathan. Pastor Jonathan é nosso pastor setorial aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Filadélfia e nós estamos aqui no estúdio aqui em Manchester, né? E eu solicitei que ele abordasse um tema e é um tema muito polêmico. Por quê? Porque não é um tema ameaçador, mas de certa forma é um tema que nós como crentes todos, devemos ficar muito atentos, que é escatologia e a doutrina dos finais dos tempos, dos últimos dias. Então, pastor, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Paz do Senhor, irmão Joel, paz do Senhor, meus irmãos, a todos os nossos ouvintes aí que ouvirão esta live. Que o Senhor Jesus em Cristo nos abençoe e que o Senhor, o Espírito de Deus, nos ajude, através da sua exposição da sua palavra, nos ajude aí mais uma vez, a contribuir, pelo menos tentar contribuir com a Igreja do Senhor, com os ouvintes e ao público que ouvirão essa temática que é a doutrina das últimas coisas, a escatologia bíblica. Pois é, pastor, esse tema, quando se trata em escatologia e doutrina dos últimos tempos, pode confundir muitas pessoas, às vezes, que não estão familiarizadas com o nome. O senhor poderia iniciar fazendo a definição do que é escatologia, a doutrina dos últimos tempos? A escatologia bíblica, a palavra escatos, vem de dois vocábulos gregos, que é estudo, ou tratado, logia significa estudo ou tratado, e escatos, significa a doutrina das últimas coisas. Então nós vemos que o próprio Jesus, falando sobre a escatologia, os fins dos tempos, no capítulo 24 de Mateus, os discípulos perguntaram para Jesus, o que seriam os sinais da tua vinda e a respeito do que aconteceria do fim do mundo. Então Jesus acautelou eles, dizendo, olha, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque não ficará aqui pedra sobre pedra. Jesus estava falando sobre a época que eles estavam depois que Jesus seria assunto aos céus, e realmente não ficaria, porque no ano 70 os romanos invadem Jerusalém e derruba tudo ali, o templo, e os irmãos sabem dessa história que de fato aconteceu. Mas, trazendo a escatologia que Jesus falou, é uma escatologia que nós temos que observar nessa última hora, uma escatologia saudável, uma escatologia bíblica, sem ser sensacionalista e sem ser também aquele grupo que nós traz o medo às pessoas. E na verdade a escatologia não é para trazer medo, a escatologia é para deixar a igreja no seu despertar, para a igreja estar preparada, não se preparar. E eu aconselho, a nós, os pastores, os líderes e as igrejas, enfim, da atualidade, a falar mais sobre esse tema nos seus púlpitos, sobre a volta de Jesus, explicar, os períodos tribulacionais, o momento que a igreja será arrebatada, pós-arrebatamento. Algumas pessoas podem até pensar, mas eu quero ser arrebatado, eu quero ser salvo. Mas se nós pensarmos somente dessa perspectiva, nós vamos estar trazendo algo que é infundável, porque a Bíblia ela nos dá essa garantia. Inclusive, eu queria deixar um versículo da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Tessalonicenses 4, e o versículo de número 18. É o que Paulo trata sobre esse assunto do arrebatamento, e ele vai dizer o seguinte no versículo 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Ele vai dizer o seguinte: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, falar da escatologia bíblica, do arrebatamento da igreja, os eventos que procederão, é muito gratificante, porque isso consola a igreja. Isso traz uma edificação à igreja e também traz uma esperança viva, que jamais pode sair, ou não deve sair do coração do cristão. Pois é, e esse assunto, ele é muito difícil de ser abordado. Na verdade, quem tem interesse em estar não só aprendendo, mas está também falando sobre com seu vizinho, com
com as pessoas, um despertar para todas as pessoas, porque às vezes a pessoa tem a oportunidade de falar para a sua família, né, para os seus colegas de trabalho. É ideal que a gente busca esse aprendizado, porque não é fácil, ele é um tema muito delicado, cada segmento religioso, cada denominação aborda ele às vezes de uma certa forma, né, diferente. Então eu até aconselho as pessoas que têm essa vontade de estar pregando, né, esse tema, buscar o estudo, né, dentro da teologia, que é muito importante. Pastor, você podia falar um pouquinho, né, porque o tempo aqui hoje nós não vamos poder prolongar muito, porque breve você está administrando a nossa igreja aqui, alguns sinais, porque a Bíblia fala que haverá sinais, né, que haveria sinais da vinda de Cristo. Então, você poderia abordar alguns sinais desse que, apesar de que nós não temos esse costume de querer marcar data, né? Mas os sinais estão aí, aos nossos olhos. Exatamente. Então, falando sobre a perspectiva dos sinais, por exemplo, Mateus capítulo 24, né, se você puder acompanhar e analisar, o que nós podemos estar analisando em Mateus capítulo 24 é sobre exatamente os sinais que Jesus abordou aqui. Se nós formos folhear ponto a ponto, né, mais de 30 sinais, né, que Jesus deixou, mas abordar alguns que são particularmente que a gente tem uma visão, né, dentro da perspectiva já introdutória desse assunto de sinais. Mas lembrando aos irmãos, até comentei com o nosso irmão Joel, porque tem muitos cristãos que eles estão presos aos sinais. E uma vez preso somente aos sinais, eu estou esperando esse sinal para Jesus voltar. E na verdade não. Nós não podemos, não temos afirmação bíblica, nem base bíblica para marcar data ou dia e nem a hora. Então, se eu estiver preso, ou se um cristão estiver preso dentro da doutrina escatológica, nos sinais, nós acabamos tirando, né, a doutrina da eminência, porque a volta de Jesus ela é iminente. Ela será em 2 estágios, né? Ela será secreto, porque nós temos, eu gostaria até de abordar essa parte, nós temos 3 linhas, né? Temos 6, né? Mas eu gostaria de abordar as 3 linhas que nós temos aqui, que é o pré-tribulacionismo, né? O meso ou mid-tribulacionistas, e tem os pós-tribulacionistas. Então nós cremos, né, e a nossa doutrina de fé, da doutrina de declaração de fé da Assembleia de Deus, nós cremos e temos mais base bíblica dentro da doutrina do pré-tribulacionismo, porque isso nós vemos já na igreja primitiva, né? Eles já criam no dispensacionalismo, né, mas já dentro da doutrina do pré-tribulacionismo, porque o pré-tribulacionismo, nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Já os mesos e os médios da tribulacionista, eles acreditam que a igreja, né, será tirada no meio da tribulação. Durante, né? Durante aquela tribulação. Então já o pós-tribulacionismo, eles têm a doutrina, né, fundamentalista, né, fundada, de que a igreja passará a grande tribulação e Jesus voltará uma única vez e levará os salvos, os santos. E na verdade, dentro de Mateus capítulo 24, se nós formos pegar o texto aqui, nós vamos ver que Jesus está falando para a nação de Israel, né? A perspectiva, é claro que nós pegamos e analisamos o texto, mas dentro da hermenêutica bíblica, esse texto que Jesus está falando sobre quando virdes a abominação da desolação, como diz o profeta Daniel, né, sobre as 70 semanas que estão determinadas ao teu povo, Daniel falando sobre as 70 semanas, nós vemos que Mateus 24 não está a igreja aqui, porque a igreja não vai passar por esse período tribulacional. Eu gostaria de enfatizar isso ao ouvinte que está me ouvindo, respeitamos, né, cada pensamento doutrinário, né, seja meso-tribulacionista, seja pós-tribulacionista, mas nós ficamos com o pré-tribulacionista, que ele tem mais vertentes e mais base bíblica para nós argumentarmos.
porque a igreja não passará pela grande tribulação. Né? Porque nós não fomos, diz Paulo em 2ª carta a Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9, que nós não fomos destinados para a ira. Nós somos filhos da luz e nós não fomos destinados para a ira. Você pega também Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o próprio Jesus falando a carta às 7 igrejas, falando à igreja de Filadélfia, vai dizer que o Senhor vai nos livrar da hora da tentação, não na hora. Então é dar. Então a palavra ali, a expressão, significa que a gente não irá passar, né, nesta grande tribulação. E você vê o prefixo com a letra maiúscula, a grande tribulação, é porque ela nunca houve antes e nunca haverá, né? Depois. Uma outra. É uma única vez. É a única, e essa expressão diz que será tamanha tribulação. Não é as tribulações que nós passamos, né? Mas então, enfatizando, voltando aqui, só para os irmãos terem uma noção, se nós tirarmos ou ficarmos presos aos sinais, nós tiraremos a doutrina da iminência de Cristo. Então, Cristo voltará a qualquer momento. Né? Como diz Paulo, a expressão, oxalá que fosse agora. Né? Se fosse agora, fosse já. E você que está me ouvindo, que esteja preparado para este momento. Então, Jesus, eu vou deixar alguns sinais, por exemplo, no versículo 4 versículo 5, né, melhor dizendo, de Mateus 24, vai dizer o seguinte: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quer dizer, um sinal religioso. Está acontecendo aí. É o que está acontecendo. Por exemplo, você vai ver aqui um sinal social, né? Vai falar sobre Jesus, vai falar sobre aqui que haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Guerras, rumores de guerra. Pandemias, né? Então tudo isso são as preliminares dos sinais que antecedem a vinda de Cristo. Mas, por exemplo, se você pegar a fome sempre existiu. Desde que o mundo, né, mundo, já existia fome. Mas nós, pegando a perspectiva dos sinais, nós vamos ver que vai aumentando, né, constantemente, enquanto antecede a vinda de Cristo. Então é bom nós termos essa perspectiva. Por exemplo, ele vai falar sobre um sinal político, que é sobre as guerras. Né? Qual o sinal político que nós temos hoje? É um sinal que hoje eles gastam mais, por exemplo, os países que estão em primeiro tópico, né? Os países mais poderosos, por exemplo, a China, aqui, né, os Estados Unidos, como Rússia e outros países mais. Geral, né? Geral. Eles gastam mais em armamento do que educação e do que outras coisas. Então, por quê? Porque um país que tem, por exemplo, uma bomba atômica, é muito difícil o outro país querer colidir com ele. Mas dentro do que Jesus falou, né, guerras e rumores. Pô, você pode ver que os rumores é um ameaçando o outro. Tá muito. E às vezes não chega a ter guerra, mas é os rumores. Então essas guerras, né, são um sinal que eu vejo, né, particularmente dentro deste texto, é o político. Por exemplo, você vai ver também um sinal que Jesus deixou, é o versículo 12. Né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, que é o sinal moral. Né? Ou seja, esse sinal moral tem descido, a humanidade tem descido muito abaixo, né, da degradação humana. Hoje, se nós formos pegar a geração de antes, né, a geração de Sodoma e Gomorra, hoje a geração ela tem decaído muito mais do que a de antes. Pois é. Porque é um sinal moral que Jesus deixou. Hoje o que eles faziam, né, em Sodoma e Gomorra, as escondidas, se vamos dizer assim, hoje está à luz do dia. Então isso é um sinal moral. Outro tipo de sinal também é a perseguição a cada vez mais aumentando com os cristãos. Sempre houve perseguição, mas no decorrer da história da igreja, por exemplo, primitiva, do século I, e hoje nós vemos a igreja do século XXI, nós vamos ver que a intensidade aumentou. Né? Mas tem um diferencial. A igreja de hoje, você que está me ouvindo, vai analisar essa perspectiva bíblica, porque Jesus vai falar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, se apostataria da fé. E esse é um dos sinais também maiores, que é
apostatando alguns da fé, né? Chegando ao ponto de as pessoas verem hoje que o certo é o errado e o errado é o certo, né? Nós estamos numa degradação humana tão grande que hoje os cristãos estão perdendo essa esperança do arrebatamento da igreja. Então, dentro de alguns sinais, esses são os preliminares, né? Um pouco da introdução do que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus. Pois é, pastor, interessante. Isso é muito forte, muito... Parece que é um pouco... soa um pouco ameaçador, né? Mas não. Nós sabemos que a gente que acredita na palavra de Deus, sabemos que isso aí é um despertar. Nós não podemos entender isso como uma ameaça. E a intenção não é gerar pânico e nem trazer ninguém para a igreja por medo. A intenção é justamente o ide, é pregar a palavra de Deus, a verdade. E nós não podemos fugir de pregar a verdade, a palavra de Deus, a verdade. Eu achei interessante um comentário que eu vi até um pastor falando sobre a questão de guerra. Quando ele foi comentado sobre as guerras, sempre houve guerras. Ok. Mas as guerras que houveram, aí a resposta dele foi assim, as guerras que houveram não tinha estrutura da época do passado, não tinha estrutura para acabar com o mundo. Né? É diferente das guerras de hoje. Nós não podemos comparar uma guerra lá do Alexandre Grande, lá atrás, né? Guerra dos grandes impérios, onde era espada, né? As armas eles não tinham arma suficiente com massa, né, com força tamanha para destruir o mundo, para acabar com esse mundo. Que são as armas nucleares, né? Então, hoje. Quando o falar de guerra hoje e falar de guerra daquela época, não podemos nem comparar a mesma coisa. Batalha é diferente de guerra. Aquilo era uma batalha, né? Corpo a corpo. Hoje tem corpo a corpo? Tem. Mas muitos países aí pode, se quiser destruir todo o planeta, pode destruir. Então a gente tem que ficar atentado a isso. O pastor, qual é a relação? A gente vê as pessoas falando muito de Israel, inclusive alguns pastores citam, né, o assinado do tratado onde Israel foi oficializado, o governo oficializado. Eles tentam mostrar isso dentro da palavra, assim, que Israel é um ponto a se olhar, Israel é um ponto estratégico, Israel é referência dentro do meio cristão. Por que isso? Por que Israel é essa referência? Bom, porque dentro do tratado, daquilo que, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos fez, lá na Arábia Saudita, né, ele fez ali o acordo de Abraão. Então não confundimos o acordo de paz que o anticristo fará, né, com Israel, que está isso inserido em Daniel, capítulo de número 9, com o tratado de acordo de Abraão, que eles fizeram entre os países árabes, né? Então o Trump foi lá e resolveu esse problema nesse sentido. Por exemplo, o acordo de paz, alguns falam acordo de paz de Israel com Hamas. Não existe isso. O que existe são cessar-fogo. Então todas essas guerras, seja também lá na Rússia com a Ucrânia, se houver um cessar, é cessar-fogo, não é acordo de paz. Só quem fará este acordo de paz é o anticristo, né? Agora, dentro da perspectiva bíblica, Israel é o relógio da igreja. A igreja tem que estar olhando, claro, para o autor e consumador da fé, que é Jesus, mas nós vemos que Israel, ele é um ponto de partida que a igreja tem que estar olhando para Israel. Os acontecimentos que acontecem, porque Israel, não podemos também confundir, né? O que as profecias diz sobre a igreja é para a igreja, e os que a profecia bíblica diz para Israel é para Israel. Então Israel não deixou de ser Israel. Israel é sempre e será Israel, a nação escolhida de Deus, porque Israel foi escolhido por eleição, né? A nação escolhida por eleição. Nós fomos por adoção, né? Deus nos escolheu através do seu Filho Jesus Cristo, né? Porque a Bíblia diz que pela fé nós somos salvos, pela graça, né? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Então precisamos distinguir esta perspectiva bíblica que nos ensina que Israel, de fato, eles são a nação escolhida. Deus tem um plano para Israel, Deus tem um propósito para com Israel, e nós, como servos de Deus, como cristão, nós devemos amar a Israel. Nós devemos orar pela nação de Israel. E a Bíblia diz, né, que orai pela paz em Jerusalém, né, para que o seu povo assim o prospere, né, seja prosperado. Então aqueles que abençoam Israel será abençoado, aqueles que amaldiçoam será amaldiçoado, como foi a promessa feita a Abraão. Né? Então, dentro da doutrina escatológica, nós temos a igreja e temos Israel, a nação de Israel. Então nós podemos observar que o relógio da igreja, dentro do sentido escatológico, nós temos que olhar para, dentro das profecias, né, bíblicas, os acontecimentos para Israel. Fica envolto ali, né? Mas não perdemos o foco, e não perderemos o foco de nós estarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, né? Pastor, eu até peço desculpa a todos, porque nós agora, praticamente, nós já vamos iniciar o nosso culto, e nós estamos aqui anexo, né, numa sala anexa à igreja. E então, só para terminar, né, faz assim, você poderia fazer um convite, e dentro desse convite, argumentando o fato da urgência, nós não temos mais tempo, da urgência de quem está esperando algum momento próprio, que venha, busque uma igreja a mais próxima da sua casa, uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra de Deus, mas procura Deus. Eu podia fazer esse convite para nós estar encerrando aqui, e já aproveita logo, já faz logo um encerramento aqui para nós. Tá bom. Meus irmãos, eu quero desde já agradecer ao irmão Joel por esses minutos que nós passamos aqui falando deste tema tão maravilhoso, que é um tema que nós precisamos abordar mais, ter mais escolas bíblicas de obreiro, ter mais até as revistas da CPAD, né? Deveríamos ter mais temas escatológicos para nós se aprofundarmos nessa doutrina, que nós estamos sendo muito atacados sobre isso, né? E nós devemos estar em alerta, em também total vigilância. Jesus falou, né, para nós estarmos vigiando e orando. Vigiar por quê? Porque a qualquer momento a trombeta pode soar. E você que está me ouvindo, dentro daquilo que nós abordamos aqui, nós temos o caminho que é seguir a Cristo. E esse seguir a Cristo é algo que nós devemos estar olhando para João capítulo 14. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar novamente, né, para levar vocês comigo, buscar, né? Então, aonde eu estiver, vós estejais também. Então, dentro daquilo que Jesus falou, nós não temos que se preparar. Pelo contrário, nós como igreja, nós temos que estar preparados, né? Porque Jesus já voltou para muita gente, mas nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, né? Então, hoje, você que está me ouvindo, talvez você está esperando Jesus voltar realmente. Ah, mas isso já é antigo da minha avó, do meu avô, né? Os meus familiares sempre têm falado sobre isso. Mas, de fato, você vê, tanto não somente pelos sinais que estão acontecendo, né? Mas também por aquilo as profecias bíblicas não falham. A palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva, né? Então, as profecias bíblicas nunca falharam e não vai ser agora que vai falhar, né? Sempre trará, né, o seu conteúdo poderoso, verdadeiro, né? Então eu quero deixar essa palavra para você que está afastado da igreja, né, que volte ao Senhor, busque uma igreja mais próxima da sua casa, né, seja Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, mas retorne para o Senhor Jesus, porque você venha fazer parte novamente como filho pródigo. O filho pródigo, o pai não foi buscar ele, pelo contrário. O filho pródigo disse o seguinte, olha, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque eu estou padecendo aqui, né? Quantos trabalhadores estão lá, né, feliz, alegre, tranquilo, e eu estou aqui padecendo. Então, primeiro, ele teve bom ânimo, ele reconheceu o seu erro e seu pecado, né, e ele foi até o Pai. Arrependimento, né? Arrependimento, né, o que é o essencial. Então, meus irmãos, a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E dentro daquilo que Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja, né, a Bíblia está
recheada de vários versículos bíblicos, né? Numa perspectiva abundante para que nós possamos estar preparados, né, para este dia tão glorioso que é o arrebatamento da igreja. Então você que pertence a uma igreja também, está firme, né? Você tem que estar nesta esperança, que é uma esperança que jamais pode morrer na igreja e principalmente nos púlpitos. Agora, irmão Joel, para nós encerrarmos, o que nos deixa triste, né? E nós estamos orando, né? E eu sempre oro para que Deus mova os corações dos pastores, mova o coração, né, das igrejas, para que os líderes, os pastores, abordem esse tema, pregue mais sobre esse tema, ensine mais, né, o povo, porque nós falamos sobre a cura divina, nós falamos sobre a prosperidade, um tema de prosperidade. As pessoas hoje, ela lota até estádio, né? As pessoas se alegram demais com os outros temas. Quando você fala sobre a escatologia bíblica, sobre a volta de Cristo, as pessoas não dão muito valor. Por que não dá muito valor? Porque a nossa mente está terrena, não está mais no céu. Então eu gostaria de abordar, né, para você que está me ouvindo, que nós possamos voltar ao marco do passado. E o marco do passado é isso, a doutrina bíblica ortodoxa do arrebatamento da igreja. Para que isso entre em nosso coração e nós temos essa esperança, né, de nós, de fato, acreditar. Porque, por exemplo, alguns anos atrás, uma pesquisa foi feita que 70% dos pastores americanos já não acreditam mais na volta de Jesus. Então isso é alarmante, é um absurdo, né? Então eu gostaria de frisar aos ouvintes que nós possamos ter mais desejo, mais vontade e buscar mais o conhecimento da doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. A escatologia bíblica e o livro, por exemplo, do Apocalipse, ele não traz medo, pelo contrário, ele é edificante, ele traz a prosperidade, ele traz a esperança, e o que não pode sair de nós é a alegria da salvação. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus nos guarde, e que nós possamos caminhar juntos como igreja, né, unânimes, sempre vigilantes, sempre abundantes na obra do Senhor, esperando este grande momento que será o maior acontecimento do planeta Terra, é o arrebatamento da igreja. Pastor, muito obrigado pelo esse tempo concedido aqui ao programa A Voz que Edifica. Amém. Eu agradeço sempre o seu apoio, o apoio do pastor Eduardo, que é o pastor nosso presidente, do meu pastor Alisson, que sempre está indo dando um apoio. Toda a igreja está me apoiando muito nesse trabalho. E vocês, eu vou dizer, quem está aqui falando isso aí tem propriedade exemplar como pastor, como homem, como pai de família, e também como conhecimento, professor de teologia, escritor. Inclusive eu estou aqui com o livro dele, Caleb. Eu recomendo vocês lerem, um livro muito bom. Vocês vão conhecer a história de Caleb, um pouco da história de Caleb. E o interessante desse livro, pastor, que eu gostei dele, é que você vai abordando a história de Caleb e vai trazendo ensinamentos, citações, muito gostoso, fácil de ler. Ele, para quem não tem, até para quem não tem o costume de ler, é um livro excelente para você começar a ler. Eu recomendo. E ele também, o pastor está aí também lançando o seu segundo livro, né? Que eu já até conversei com ele antes. Está lançando o seu segundo livro, acho que pelo jeito sai em janeiro ou fevereiro, no começo do ano que vem. Isso. Né? Vamos colocar muita... Vamos jogar para janeiro, expectativa, né? No ano que vem. Mas eu já estou ansioso para ler, né? Amém. Eu espero ser se não o primeiro, um dos primeiros a adquirir. Por quê? Amém. Porque nós estamos falando com alguém que fala da Bíblia, alguém que não vai falar nada por vontade própria. Toda a pregação, todo o ensinamento dele é baseado na Bíblia, é o que nós devemos fazer. Pastor, eu agradeço você muito. Amém, é um prazer sempre. E você sempre vai ser um convidado especial aqui do programa para estar abordando os vários outros temas. Esse mesmo nós poderíamos falar aqui por muito tempo. Muito tempo. Mas o tempo nos impede hoje, não permite hoje. Mas vamos ter mais do pastor Jonathan. E muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Joel. Família. Amém. Obrigadão. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos.